Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar aqui novamente. Matar a saudade dos irmãos. Queria agradecer pastora Josi, pastor Elcio, pastora Rose, pastor Rodrigo pelo convite. É um prazer estarmos aqui. Quero dizer que eu amo essa casa. Eu amo vocês. Aqui é uma igreja linda, uma igreja do Senhor. Estava comentando aqui com a pastora Josi como eu me senti abençoada e edificada através do louvor. Recebi muito do Senhor, né? Pude entregar a Ele a minha adoração, mas eu recebi também do Senhor nessa noite durante o momento do louvor. Amém? E é um prazer estar aqui novamente. E para essa noite eu gostaria de compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É interessante que quando a pastora Josi me mandou a mensagem, né? Aqui todo pregador sabe. Muitas vezes você fica assim, você vai orar e você vai buscar, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Mas foi imediato. Na hora que ela fez o convite, eu já sabia o que eu iria ministrar. A palavra, o Espírito Santo testificou na hora no meu coração. E eu queria que você abrisse lá em Ezequiel, capítulo 37. Um texto conhecidíssimo, um texto poderosíssimo. E como eu amo essa palavra, eu me lembro que eu sempre falava assim, a primeira vez que eu for pregar, vai ser esse texto. Mas o Espírito Santo me moveu para o outro lado. Eu não me lembro qual foi exatamente a palavra, que já tem muitos anos, né? Mais de 20 anos. Mas eu me lembro que foi em Neemias. Mas eu amo esse texto. Já nesses 21 anos de ministério pastoral, uma fotinha bonitinha ali, eu lembro dessa foto ali. Bênção. Em 21 anos de ministério pastoral, já ministrei em cima desse texto várias vezes. Mas o Senhor, Ele colocou uma palavra, a palavra do Senhor sempre se renova, né? Ele colocou uma palavra direcionada para essa igreja nessa noite, em cima desse texto, amém? Vamos ler, acompanhe a leitura comigo, Ezequiel 37, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e que estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne, cobrirei de pele, e porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que se batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé, e formavam um exército, um enorme exército. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra é boa, a tua palavra é viva e a tua palavra é eficaz.
Senhor, em nome de Jesus, que ela cumpra o propósito que o Senhor designou para essa noite na vida de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te peço que não seja eu que fale, mas que seja o Teu Espírito que fale através de mim, Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que a Tua palavra, Senhor, encontre no lugar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não poderia, iniciar antes sem apresentar aqui minha companheira. A Elane, ela sempre gosta, de estar comigo quando eu vou ministrar. Eu queria que a igreja recebesse, se você ficasse de pé, se apresentasse aqui para a igreja. E vamos recebê-la, com muito carinho. Elane é uma discípula querida, uma discípula muito amada, de muitos anos. Ela não está congregando mais comigo, mas do discipulado ela não sai. Glória a Deus pela sua vida, viu? Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, esse texto maravilhoso, o contexto, passar aqui primeiramente o contexto e que esse texto está inserido. Os judeus, eles haviam sido levados para a Babilônia, eles estavam em cativeiro, estavam vivendo o cativeiro babilônico nesse tempo. O povo se sentia abandonado, sem futuro, sem esperança, sem expectativas. Ele não tinha expectativa nenhuma de um recomeço. Era um povo que estava abatido, a cidade de Jerusalém estava em destroços, Os muros haviam sido destruídos, eles haviam perdido sua identidade. O templo, que simbolizava, a moradia do Senhor na terra, que para eles assim tinha um significado enorme, significava a presença do Senhor ali no meio deles. O templo, havia sido destruído. Eles estavam ali vivendo uma situação realmente de desesperança. Tudo aquilo que simbolizava eles como nação, a identidade como nação, havia sido tirado deles. Então era um povo sem identidade, era um povo sem expectativa, era um povo sem futuro naquele momento. Eles haviam perdido até a soberania deles como nação. Eles estavam completamente exilados, no sentido literal naquele momento. E o sentimento daquele povo era de desamparo. Parecia que estavam desamparados. Sabe quando quem já passou por isso, por se sentir desamparado em algum momento? É triste, não é verdade? Quando a gente passa por uma situação assim, a gente se sente, meu Deus, para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Eu vou para este lado, eu vou para este lado, o que eu faço? Era dessa forma que aquele povo se encontrava. Eles estavam desamparados, eles estavam vivendo uma crise existencial e mais ainda uma crise espiritual, porque eles estavam colhendo o fruto da desobediência. Eles estavam colhendo ali o fruto amargo da desobediência, porque eles haviam sido exortados. O Senhor já havia mandado profetas e haviam falado, volte-se para mim. O Senhor já havia mandado vários profetas ali entregar àquele povo esse recado, volte-se para mim, não endureça o seu coração. Mas eles não ouviram e se afastaram dos caminhos do Senhor. E nesse momento, eles estavam colhendo os frutos da desobediência. E em meio a esse caos descrito aqui, Ezequiel recebe uma visão do Senhor. Recebe essa visão que nós lemos, desse capítulo que nós lemos. Uma visão de uma situação de desolação, de morte, e simbolizava o estado daquele povo. Essa visão, ela significava exatamente o estado daquele povo, o estado de morte, de sequidão, de esterilidade, falta de vida, falta de resultados, falta de frutos, falta de tudo. A visão era tenebrosa, era como se fosse um grande cemitério. Então não era algo bonito de se ver, era algo muito feio, algo muito tenebroso, eu diria até assustador. No meu caso, eu diria que até assustador você chegar num lugar assim, um silêncio mórbido, vários ossos, você não conseguia identificar nada ali, além de morte. E era exatamente isso, a visão
é exatamente o que o Senhor mostrou a Ezequiel naquele momento. E a palavra, ela dá ênfase aos ossos, dizendo que eles estavam sequíssimos, né? Essa ênfase fala de um estado de morte prolongada. Eles estavam há tanto tempo expostos ao sol que eles estavam sequíssimos, branqueados pelo sol. E a visão mostrava isso. E a visão estava mostrando que o povo estava daquele jeito, seco, sequíssimo, estéril, sem expectativa, sem futuro. A visão mostrava isso, mas também apontava para uma promessa futura. Amém? Apontava também para uma promessa futura. E aqui eu já posso extrair a primeira lição para nós nessa noite desse texto maravilhoso. Deus pode trazer vida e esperança até mesmo nas situações mais desesperadoras. Amém? Quem recebe? Mesmo na situação mais difícil, na situação mais desesperadora, o Senhor pode trazer vida e o Senhor pode trazer esperança. Amém? Mesmo em circunstâncias desastrosas, Deus pode renovar a vida, Deus pode dar recomeço, trazer recomeço, e Ele pode também cumprir as suas promessas. Aleluias! E Ezequiel, movido pelo Espírito, ele começa a andar pelo meio dos ossos, né? O Espírito levou para que ele andasse no meio daqueles ossos, e ele ia de um lado para o outro, e um lado ele olhava e falava, não tem vida aqui. Ele ia para o outro lado e olhava e falava, não tem vida aqui. O Espírito fez com que ele andasse por aquele enorme monte de ossos secos, e ele conseguiu confirmar que ali não havia vida alguma, não havia nenhum indício de vida, era impossibilidade alguma de ter vida ali. E o Espírito, no meio disso, no meio dessa situação, no meio dessa cena, o Espírito pergunta, né? Poderão ossos reviver? Poderão esses ossos reviver? Uma pergunta desconcertante, não é verdade? Né? No meio de uma sequidão tão tenebrosa, o Espírito pergunta, poderão esses ossos reviver? Há situações em nossas vidas que os nossos olhos olham e parece assim, está perdido, não tem solução, isso aqui está morto, isso aqui está seco demais, isso aqui não pode reviver. Muitas vezes olhamos para o lado e vemos muitas realidades sofridas, vemos situações difíceis, vemos problemas que parecem insolúveis, mas impossibilidade é uma palavra que não existe no vocabulário do nosso Deus, amém? Não existe essa palavra no vocabulário do nosso Deus. Por mais que existam desesperanças, por mais que existam realidades sofridas, para o nosso Deus, há um comando dele, há uma palavra dele, basta uma palavra dele e ossos podem reviver, ossos podem ressuscitar, amém? E esse foi o comando que Deus deu ao profeta Ezequiel, profetiza, e é o mesmo comando que o Senhor dá a nós hoje, que dá à Igreja de Cristo Grande Luz, profetiza, o comando é o mesmo, sobre situações adversas, sobre problemas, sobre dificuldades que parecem insolúveis, profetiza, se levanta e profetiza, amém? O comando é o mesmo, a situação pode ser diferente, mas o comando é o mesmo, profetiza, em nome de Jesus. Não importa como a situação diga, profetiza. Ainda que a situação diga assim, é impossível não ter vida, profetiza. Ainda que a situação diga, não tem jeito mais, profetiza. Ainda que a situação diga, acabou, ainda assim profetiza em nome de Jesus, amém? Nós somos palavras, né, vozes proféticas para essa geração. Nós somos palavras proféticas, nós somos vozes proféticas para esse momento, para essa geração. O Senhor nos chamou para o agora. Nós somos vozes proféticas, vozes que anunciam a esperança, em nome de Jesus. Igreja de Cristo Grande Luz, você é uma igreja levantada pelo Senhor para anunciar a esperança na cidade de Águas Lindas, em nome de Jesus. Aqui tem vozes proféticas,
homens e mulheres de Deus levantados pelo Senhor para anunciar esperanças, para anunciar o caos. Ainda que o caos, você olhe e veja assim, está tudo em desordem, você é aquele que declara: haverá vida em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos chamou para esse tempo, e quando nós profetizamos, nós testemunhamos do poder de Deus. A situação, por mais difícil que seja, por mais que seja uma situação que nos limite, ela não limita ao Senhor. Nada limita o poder de Deus, amém? Pode ser algo que nos limita, mas não limita ao nosso Deus, não limita ao Senhor. Então, a crise, né, para quem crê em Deus, para quem crê na palavra de Deus, para quem crê na promessa do Senhor, é uma oportunidade de recomeço, é uma oportunidade de reavivamento. Então, nós somos daqueles que creem, amém? Nós somos daqueles que creem e avançam, nós avançamos. E feitas essas considerações, eu gostaria de destacar agora alguns pontos de um processo de restauração que o Senhor faz na nossa vida à luz desse texto que nós lemos. A primeira delas é a transformação, a restauração. Ela começa com a obediência, amém? Todo o processo de restauração e todo o processo, né, de transformação nas nossas vidas, ele começa pela obediência, né? O que o Senhor, o que o Espírito pediu a Ezequiel? Que ele profetizasse. E ao pedir que Ezequiel profetizasse, o Senhor estava mostrando isso a ele, que ele precisava obedecer, né? Para que o milagre aconteça na minha vida, para que o milagre aconteça na sua vida, é necessário nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos. Mas preste atenção, é necessário ouvir e obedecer. A nação de Israel, ela foi alertada diversas vezes, mas só que não deram ouvidos. Nós precisamos ouvir e obedecer. E aqui eu posso citar a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela estava ali esperando a morte. Ela estava catando alguns gravetos. Ela iria ali fazer um bolo e ela e o filho dela comeriam e esperariam a morte. É isso que a palavra de Deus, do Senhor, fala lá em Reis 17. Mas aí veio o profeta, e o que o profeta falou? Faz o bolo sim, mas dá o primeiro pedaço para mim. O que ela fez? Ela obedeceu. E porque ela obedeceu, né, o azeite continuou a jorrar e a farinha foi multiplicada. Então tudo começa com uma ordem, mas também começa com obediência. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Amém? Pode estar entendendo? Diga amém. Eu posso citar aqui também Naamã, né? Falando do mesmo princípio. Naamã, o chefe, né, ali do exército, um homem poderoso, um homem, né, cheio de condecorações, porém leproso, doente, enfermo. E ele foi, né, ao profeta para pedir por sua cura. E o que ele recebeu? Uma ordem: vá e lava-te 7 vezes no Jordão. Ele resistiu a princípio, mas ele foi lá e obedeceu. Primeira vez nada, segunda vez nada, terceira vez nada. Na 7ª vez, quando ele subiu, ele estava curado. Amém? Então nós precisamos de dar ouvidos à voz do Senhor, ouvir e obedecer, porque tudo começa pela obediência. Nós não precisamos de entender primeiro. Eu vou entender o que o Senhor quer, questionar o Senhor. Se eu recebi uma ordem do Senhor, eu não tenho que entender, não tenho que ficar. Abraão, quando o Senhor falou com que ele saísse lá da terra dele, de Ur dos Caldeus, o Senhor não explicou para onde ele ia. O Senhor não falou assim: sai de Águas Livres e vá para a Asa Norte. Não foi assim. Ele recebeu uma ordem: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Ele não questionou, ele não perguntou: Deus, mas para onde o Senhor vai me mandar? Não, ele ouviu e obedeceu. Da mesma forma, nós precisamos de ouvir
e obedecer à voz do Senhor, porque tudo passa pela obediência, tudo começa pela obediência, todo milagre e toda restauração nas nossas vidas começa a partir da nossa obediência ao Senhor, amém? Depois que o Senhor, que nós recebemos essa ordem, nós precisamos de colocar em prática. Foi o que Ezequiel fez. Ele recebeu do Senhor uma ordem, profetiza, e ele profetizou. Amém? Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Segundo lugar, em toda situação, os instrumentos de restauração vão ser sempre a palavra e o Espírito. Sempre. O instrumento de restauração nas nossas vidas vão ser sempre a palavra e o Espírito. Amém? Caminhando juntas, na mesma direção, uma apoiando a outra, sempre vai ser dessa forma, a palavra liberada e a ação do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo age de acordo com a palavra liberada. O Senhor criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e Ele sustenta, Ele continua sustentando todas as coisas hoje pelo poder da sua palavra, amém? Nós precisamos conhecer a palavra, e aqui eu abro um parênteses. Não é inadmissível um crente que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia. Nós precisamos de conhecer a palavra, amar a palavra, guardar a palavra no coração, porque no dia mau, você não vai se lembrar de quantos arrepios você teve na hora do culto. No dia mau, o que nos sustenta é a palavra. Nós precisamos de conhecer a palavra, orar a palavra, para liberar a palavra correta na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da luta, porque o dia mau chega para todos. No dia mau, nós precisamos de ter a palavra guardada no nosso coração e a confissão de fé nos nossos lábios. Nós orarmos a palavra, declararmos a palavra, profetizarmos a palavra, e o Espírito age em conformidade com a palavra. Em conformidade com a minha palavra e com a sua palavra? Não. De acordo com a palavra de Deus. Amém? Por isso nós precisamos de conhecer essa palavra, essas verdades aqui, em nome de Jesus. Amém? Fecha o parênteses e voltemos aqui. Ezequiel, ele profetiza, e cada osso vai voltando ao seu lugar, cada osso vai se juntando ao seu osso. Gente, isso é maravilhoso. Imagina ali quantos corpos haviam ali. Corpos eram muitos, milhares, e na ordem do Espírito, cada um vai se juntando certinho ali ao seu corpo, juntando ao seu osso, e ali a gente vê a ação do Espírito Santo em conformidade com a palavra que foi liberada, amém? Então, quando nós liberamos a palavra do Senhor, quando nós declaramos a palavra do Senhor, o Espírito Santo age e vai colocando ordem no caos. Foi assim desde o início. O Senhor, Deus, o grande arquiteto da criação, Jesus o Verbo, que declarava a palavra, e o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas e ia declarando que tudo fosse, confirmando ali que fosse tudo colocado no devido lugar, conforme a palavra ia sendo liberada. Então o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Então é o mesmo princípio. Havia ali uma palavra liberada e o Espírito Santo agindo para colocar em ordem o caos. É assim na nossa vida, é assim na minha vida, é assim na sua vida. Quando nós oramos a palavra de Deus, o Espírito Santo ouve e ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Isso aqui está bagunçado, esse casamento está bagunçado, eu não quero isso aqui, eu quero o irmão aqui, eu quero a irmã aqui do lado dele, eu quero os filhos aqui, e o Senhor vai colocando tudo em ordem, amém? De acordo com a palavra liberada, o Espírito Santo vai agindo. Então eles sempre vão trabalhar juntos, sempre haverá esse trabalho ali junto, em comum, o Espírito e a palavra. Profetiza o problema, profetiza a impossibilidade, profetiza os ossos. Ossos têm ouvido, problemas têm ouvido, eles devem ouvir a palavra do Senhor, amém? Então profetiza em nome de Jesus, profetiza nessa noite ao problema que te aflige, profetiza nessa noite a dificuldade, profetiza nessa noite a dor,
profetiza nessa noite a dúvida, profetiza em nome de Jesus, amém? Aqui, né, eu abro outro parênteses, muitos profetizam e começam realmente a profetizar. Só que como é um processo, como tudo não acontece de forma imediata, muitos desistem no caminho, né? Aí já começam a colocar aquelas desculpas, é porque não era para mim, é porque não era da vontade de Deus, é porque Deus não tinha isso para mim, e abandonam. Mas o profetizar, ele é um processo. Nós devemos profetizar até que as muralhas caiam. Amém? Em nome de Jesus. Até que. Vocês se lembram? Lá no livro de Atos, quando Jesus, antes de subir aos céus, a recomendação dele aos discípulos? Fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém e orem até que sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus não falou assim, ora um dia, ora 2, ora 7 dias. Não, ele falou, orar até que sejais revestidos de poder. Amém? Nós devemos profetizar até que as muralhas caiam em nome de Jesus. Não é para desistir, né, na primeira dificuldade. Deus não tem isso para mim. Deus tem para as nossas vidas, sim, a vontade dele para nós, mesmo antes de nós haver nos criado, a vontade de Deus para nós já era boa, perfeita e agradável. Então, o Senhor, ele quer que nós profetizemos. Há um processo, o processo ele é gradativo. E a partir desse princípio que nós vamos falar aqui, em terceiro lugar, das etapas do processo de restauração. Amém? Nós podemos ver aqui que houve um grande ruído, né? Ezequiel, ele profetizou e houve um grande ruído, houve um grande barulho, houve um grande estrondo. Imagina o susto daquele homem, né? Um lugar silencioso, um lugar onde havia morte, de repente um grande barulho, um grande ruído. Mas nesse momento as coisas começam a acontecer. É na hora do barulho. Só que a gente não pode desistir, sabe, com o barulho, porque no barulho não há vida. Não há vida, é a primeira parte do processo. Então nós precisamos continuar orando, precisamos continuar declarando, precisamos continuar profetizando em nome de Jesus. Porque o barulho é só o início, é só um sinal. Nós não podemos parar por aqui, amém? E para quem continua, vive a segunda etapa, que é o ajuntamento. E Deus começa a colocar em ordem. Não eram mais ossos misturados, agora eles eram esqueletos, né? Já estavam tomando forma, já eram esqueletos, já não eram mais ossos separados, já estavam formando ali, né, algo que você podia identificar, mas só que ainda não havia vida. Então nós não podemos desistir nessa parte aqui, não podemos parar aqui, devemos continuar profetizando. Nós devemos profetizar até que, né? Diga, até que. Então, enquanto não houver vida, nós devemos continuar profetizando, né? E a terceira parte é tendões, carne e pele. Eles já podiam ficar de pé. Eles já tinham sustentação, eles já tinham uma aparência humana, eles já se pareciam com gente, mas, diga mas ainda não havia vida. Nós não podemos parar aqui também, nós não podemos parar. Enquanto não houver vida, nós não podemos parar de profetizar. Amém? Quantos estão entendendo e recebem essa palavra, diga glória a Deus. Então não adianta ter aspecto humano. Não adianta se parecer com gente, não adianta se parecer com um manequim, tem que haver vida em nome de Jesus. E é aqui que entra o segundo instrumento de restauração, o Espírito, né? A primeira profecia foi dirigida aos ossos, a segunda profecia foi dirigida ao homem, né? Ao homem. Note que aqui no início do capítulo que nós lemos, a palavra Espírito está com E maiúsculo, né? Porque se refere ao Espírito de Deus.
E todas as outras vezes que o espírito é mencionado aqui, com E minúsculo, que é o espírito do homem, é a alma vivente. Então, agora a profecia era ao espírito do homem, para que o Espírito Santo viesse e trouxesse vida. Então, aqui entra a segunda parte, né, desse processo de restauração. Primeira profecia dirigida aos ossos, segunda profecia dirigida ao Espírito. E quando Ezequiel profetiza, o Espírito de Deus vem e sopra o sopro de vida, o sopro do Espírito, o fôlego de vida sobre aqueles esqueletos. E eles passam a ser gente, eles passam a ter vida, eles se formam um grande exército ali. Amém? Então há um processo, aqui a vida. Esqueletos não lutam as guerras do Senhor, mas um exército poderoso, nas mãos do Espírito, eles lutam as guerras do Senhor. Amém? Então nós devemos profetizar até que haja vida, porque o Espírito Santo ele vai agir em conformidade com a palavra liberada, porque só ele nos põe de pé. Só o Espírito nos põe em movimento, só o Espírito pode fazer isso por nós. Então não se esqueça nunca, vai ser sempre a combinação do Espírito, né, com a palavra liberada, em nome de Jesus. Amém? E eu te pergunto nessa noite, o que você está vivendo nessa noite? O que você vive hoje? Qual a sua realidade? O que na sua vida se parecem com ossos sequíssimos? Tem alguma área da sua vida que se encontra assim? Eu espero que não. Mas se tiver, eu estou aqui para declarar que tem esperança sim. Que ossos secos podem reviver sim, em nome de Jesus. Então, na sua vida, o que se parece com ossos sequíssimos? Ministério, casamento, palavra, finanças, o que? O que está acontecendo na sua vida que se parece com ossos secos? Se levanta e profetiza em nome de Jesus, amém? Eu não posso medir o tamanho da sua dor, eu não posso medir o tamanho, o peso, né, de nenhuma dificuldade sua, mas o Espírito está aqui e Ele pode medir o tamanho da sua dor, Ele pode medir o tamanho da sua dificuldade. E a partir do momento que você profetiza, o sopro de vida vem. O sopro de vida vem, em nome de Jesus. E esse é o convite para nós hoje. Veja além da imobilidade, veja além do silêncio. Sabe aquele silêncio mórbido? Aquele silêncio, aquela coisa fúnebre, horrorosa? Veja além disso. Sabe, aqueles ossos não podiam se mexer. Veja além da imobilidade, veja além, em nome de Jesus. O convite do Espírito é: olhe além do problema, olhe além da circunstância, olhe além da dificuldade, em nome de Jesus. Fundamente a sua oração nas verdades absolutas e concretas da palavra, amém? Em nome de Jesus. Fundamente a sua oração, ore a palavra, declare: seja na minha vida como é no céu. Traga a realidade do céu aqui para a terra. Seja na minha vida como é no céu, seja na minha casa como é no céu, seja no meu casamento como é no céu, seja na minha saúde como é no céu. Eu tenho declarado isso todos os dias na minha vida, seja na minha saúde como é no céu. Eu descobri vários problemas de saúde, eu fui fazer um exame e aí pipocou um monte de coisa. E eu tenho declarado: seja na minha saúde como é no céu, amém? Profetiza além do silêncio, profetiza além da imobilidade, profetiza além da dificuldade, em nome de Jesus. Chame a realidade do céu para a terra, declare as promessas do Senhor, declare as verdades do Senhor, declare as verdades contidas nessa palavra, em nome de Jesus. Declare as promessas. Há promessas do Senhor aqui maravilhosas para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Confie na palavra, confie no Senhor, confie no Deus que age através da palavra. Profetiza em nome de Jesus, amém? De um vale de ossos secos pode sim renascer vida. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para declarar isso. Sabe, de um vale de ossos secos pode sim
renascer vidas. Em nome de Jesus. E sabe o quê? Por que eu confio nisso? Por que eu declaro isso? Por que eu profetizo isso? Por causa da cruz vazia. Por causa do túmulo vazio. Porque tudo aquilo que o Senhor, Ele conquistou lá naquela cruz, é para nós, é para mim, é para você. E por causa da cruz, por causa do sangue vertido, eu declaro, ossos mortos podem sim reviver em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Eu profetizo vida. Em nome de Jesus, haja vida do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui hoje. O Espírito do Senhor está aqui. E Ele vai declarar, Ele vai trazer a vida, Ele vai soprar o fôlego de acordo com a palavra que for liberada dos seus lábios, em nome de Jesus. Amém? Então o Espírito Santo de Deus, Ele amplia a nossa visão. Ele nos leva a vermos além da dificuldade. Nessa noite eu te convido a ver além da dificuldade. Eu te convido a ver além das circunstâncias, em nome de Jesus. Não olhe só para a impossibilidade. Não olhe só para a dificuldade. Não olhe só para a luta. Não olhe só para a dor. É tão complicado quando você conversa com a pessoa e ela só vê dificuldade. Você aponta uma solução e ela continua vendo só o problema, só o problema, só o problema. É muito difícil. Mas é tão bom quando você conversa com a pessoa que você aponta um caminho e ela recebe essa palavra, ela guarda no coração e ela coloca em prática. Né? Como Paulo disse, aquilo que vistes em mim, aquilo que ouvistes, aquilo que recebestes, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Nós precisamos ouvir, obedecer, declarar a palavra de vida, declarar possibilidade, aonde a maioria vem impossibilidade. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Glória a Deus. A voz querendo falhar. Então, onde muitos veem impossibilidade, nós vemos possibilidade. Aonde muitos veem dificuldade, nós vemos a solução do problema. Amém? Em nome de Jesus. Levante-se hoje com a força de um grande exército, em nome de Jesus. Levante-se nessa noite com a força de um grande exército. Um grande exército se levantará aqui nessa noite. Você pode falar assim: ah, mas eu não estou vendo nada. Eu não estou ouvindo nada. Eu declaro, um ruído começou aqui agora. Em nome de Jesus. O céu está se movimentando agora. Em nome de Jesus. Há um ruído do céu nesse lugar. Eu profetizo em nome de Jesus. E se você crer, fica de pé em nome de Jesus. Amém? Não desanima no processo, é um processo. Começou um ruído, começou um grande barulho, e para quem crê, para quem ouve e obedece, virão tendões, pele, haverá sustentação e haverá o sopro do Espírito em nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Vamos orar, feche os seus olhos agora. Eu gostaria de orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, o poder da Tua palavra. E oramos, ó Deus, em nome de Jesus. E declaramos palavras de vida nessa noite. Senhor, aonde a morte, aonde a esterilidade, aonde a sequidão, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos vida. O fôlego de vida, o sopro do Espírito de Deus agora, em nome de Jesus. Mudando quadros, mudando cenários em nome de Jesus, repreendendo toda morte, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, todo espírito de esterilidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos vida.
Declaramos vida. Espírito de Deus, vem dos quatro ventos agora, Pai. Em nome de Jesus. E sopra, Senhor. Sopra sobre o teu povo agora a vida do Senhor. A vida do Senhor em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos casamentos restaurados. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, o coração dos filhos convertidos aos pais e dos pais aos filhos em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus que a voz do inimigo emudeça agora, que a voz do inimigo cale agora em nome de Jesus. A voz do inimigo agora seja calada e em nome de Jesus a voz do Espírito, ela seja soprada aqui, ela seja ouvida aqui, em nome de Jesus. Eu declaro aos ossos agora, ossos, revivam em nome de Jesus. Ossos, levantem-se em nome de Jesus. Ossos secos, em nome de Jesus. Haja vida, levante-se como um grande exército, em nome de Jesus. Aleluia. Adoremos ao Senhor, amém.